CBF, você sempre consegue surpreender. É completamente inacreditável. E a última, meu amigo, que a gente traz aqui a vocês para fechar essa sexta-feira, dia 27 de setembro, é que simplesmente há um risco de, no dia 17 de outubro, a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro ser adiada. Sim, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil poderá ser adiado por conta de um pedido do próprio Atlético Mineiro, porque jogadores do clube de Minas Gerais serão cedidos às suas seleções, e para que o Galo não sofra com desfalques para essa partida, e além do mais, a Libertadores, a Conmebol confirmou que as semifinais da Libertadores vão acontecer na semana seguinte, posterior à Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vem tentando nos bastidores fazer esse movimento de adiar um jogo tão importante quanto as semifinais. A gente vai falar sobre isso, mas eu espero sinceramente que Pedrinho e companhia nesse momento se manifestem, se posicionem. Não falam tanto de representatividade, não falam tanto que não vão fazer mais palhaçada com o Vasco, não fala tanto que o Vasco vai voltar a ser o Vasco de antes. Chegou a hora, Pedrinho. Eu quero ver se realmente você vai colocar na mesa essa moral toda e o Vasco será respeitado no cenário do futebol brasileiro. A gente vai falar muito sobre isso, não envolve apenas o Atlético, tá? É um movimento que também envolve o próprio Flamengo. A gente vai trazer todas as novidades sobre essa situação, falar sobre essa tarde aí de sexta-feira no CT Moacir Barbosa, trazer novidades a vocês sobre a preparação para o jogo desse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro. Temos aí um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Queremos, claro, sempre a sua ajuda. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar a essa marca tão importante dos 140 mil inscritos. E olha, cara, a cada hora que passa, a gente se aproxima dessa marca. Então, você aí do outro lado, vem agora e já se inscreva no nosso canal. Estamos com exatamente 139.400 inscritos. Então se inscrevam, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aí da nossa família, apertando nessa palavrinha, inscreva-se aqui embaixo. Além disso também, deixe seu like, é claro que é de suma importância para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E dois avisos aqui muito importantes. Estamos com agora o nosso grupo lá no WhatsApp, não é grupo de membros, é grupo daqueles que curtem o nosso canal. Estamos já com 140 membros, né? Então assim, 139 membros, a gente tá com 139 mil inscritos no YouTube, estamos com 139 membros no canal. Vá lá, seu membro número 140 do nosso grupo do WhatsApp. E também, é claro, aqui embaixo, no comentário fixado, além do link que você será direcionado diretamente ao nosso grupo, temos também aí o nosso link do Instagram. Você será direcionado clicando no link diretamente ao nosso Instagram. Queremos chegar à marca dos 120, aliás, dos 25 mil inscritos e contamos muito com você. Show? Então, vai lá. Link do WhatsApp, link do Instagram, faça parte da nossa família. Show, Vascão? Vamos que vamos então falar de Vasco da Gama? Vamos começar a trazer aí as primeiras novidades dessa noite de sexta-feira a vocês. Começar aqui primeiramente falando sobre esse treino no CT Moacir Barbosa. Tivemos aí nessa manhã de sexta-feira um treino de preparação para o jogo desse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro. O penúltimo treino antes aí, é claro, né, de amanhã. Amanhã o Vasco volta a campo também pela parte da manhã e fechará aí essa preparação. O Vasco, ele que, entre aspas, né, como se diz aquele ditado, matou 2 coelhos em uma cajadada só, porque ele treina se preparando para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, mas também treina visando o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, até porque os 2 jogos estarão acontecendo em Minas Gerais e o Vasco permanecerá em território mineiro após a partida contra o Cruzeiro no Mineirão. O Vasco não viajará de volta ao Rio. Enfrenta o Cruzeiro no domingo às 6h30 e já com o horário também definido, enfrenta o Galo na quarta-feira na Arena MRV às 7h15 da noite. Então o Vasco fica em Minas Gerais no sábado à noite, dorme em Minas, domingo permanece na cidade, é claro, para enfrentar o Cruzeiro, fica na segunda, fica na terça, fica na quarta e só volta ao Rio na próxima
quinta-feira. Sobre a preparação, informações importantes. Hoje tivemos aí a informação, mais confirmada do que nunca, de que Emerson Rodrigues, o colombiano, treinou como titular e a expectativa é que sim, ele receba essa oportunidade como titular da ponta direita do Vasco nesse jogo de domingo contra a equipe do contra a equipe do Cruzeiro. E automaticamente a expectativa é que ele permaneça entre os titulares também no jogo contra o Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram, o Ryan foi expulso contra o Atlético Paranaense, então ele não poderá entrar em campo no primeiro jogo, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Então, com isso, buscando alternativas, a expectativa que no lugar do Ryan na quarta-feira, que hoje, querendo ou não querendo, é o titular, Emerson Rodrigues possa ganhar essa vaga. Emerson Rodrigues, lembrando, foi um ponta contratado que se destacou tanto no Milionários da Colômbia quanto no Inter Miami, jogando exatamente na ponta direita. Ele é destro, eu sei que o futebol moderno é um futebol em que a gente vê destro jogando do lado esquerdo e canhoto jogando pelo lado direito, por conta das características de puxar para o meio, bater, como por exemplo temos no elenco um jogador com essa característica que é o David, que é o Jean Davi Menezes, que são jogadores que gostam de utilizar essa parte de dentro do campo, puxar a bola para dentro, conseguir ver o campo com mais amplitude, chutar para gol, mas o Emerson Rodrigues é um destro que gosta de jogar pelo lado direito, porque o Emerson Rodrigues gosta de utilizar o corredor, ele é liso, ele sabe fazer essa função muito bem, onde se destacou muito no próprio Milionários. Sua chegada no Vasco, não sei porque o Paiva insistiu ele pelo lado esquerdo do campo. Ele foi bem, mas a gente não viu esse Emerson Rodrigues ainda, que a gente sabe que pode entregar muito. E talvez chegou a hora de domingo a gente ver esse Emerson Rodrigues jogando pelo lado certo, jogando pelo lado que ele gosta de jogar. Falando ainda sobre esses próximos dias do Vasco, né? Porque teremos aí, meu amigo torcedor vascaíno, na quarta-feira o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Logo após esse primeiro jogo, o Vasco da Gama terá um longo período de recesso, né? O Vasco enfrenta o Galo na quarta, dia 2, enfrenta a equipe do Juventude no dia 5 e logo após para, por conta da data FIFA. No caso, teremos 2 jogos aí das eliminatórias, né? A seleção brasileira enfrenta o Chile na quinta, dia 10 de outubro, e enfrenta o Peru no dia 15 de outubro também às 9h45. Após esse período de data FIFA, teremos no dia 17 o jogo de volta da Copa do Brasil, abrindo aí esse calendário novamente do futebol brasileiro. Então, assim, na prática, jogo de ida dia 2, jogo de volta dia 17, 15 dias entre as duas partidas por conta da data FIFA. A data FIFA ela para o calendário do futebol brasileiro. Esse jogo, a data base para essa partida já está marcada há muito tempo. Muito tempo. Que a CBF já determinou que dia 2 e dia 17 eram as datas bases para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Qual é a situação? Porém, após aí termos definido os 4 times que irão disputar as semifinais da Copa Conmebol Libertadores, da Copa Sul-Americana, tivemos a informação de que nesse momento o Atlético Mineiro, por estar disputando as semifinais, da Libertadores, e o Flamengo, por estar tendo alguns atletas, alguns atletas convocados, estão fazendo força dentro da CBF para adiar o jogo de volta. Por quê? Porque a Conmebol divulgou que os jogos das semifinais da Copa Conmebol Libertadores e da Copa Conmebol Sul-Americana ocorrerão nos dias 22 e 29, nas semanas dos dias 22 e dia 29 de outubro. Ou seja, com isso, o calendário do Atlético Mineiro, de fato, é inegável, ficou muito apertado. O Atlético enfrentaria o Vasco no dia 17, que será numa quinta. No domingo, enfrentaria o Fortaleza pela 30ª rodada do Brasileirão. E na terça, dia 22, enfrentaria o River Plate no jogo de ida das semifinais da Libertadores. O Atlético pede aí pede a mudança, né, nessa data do jogo de volta por conta desse calendário apertado. Já o Flamengo pede a mudança porque teve atletas convocados para as suas seleções. O Flamengo perde o Pulgar, salvo engano, o Arrascaeta, o De La Cruz. Salvo engano, na lista de convocados do Dorival Júnior não aparece nenhum atleta da seleção brasileira. Eu vou dar uma conferida aqui, tá? Para eu não errar naquilo que eu tô falando, pra gente trazer a informação certinha a vocês. Aparece o Gerson do Flamengo e ponto, e só o Gerson, né? Não tivemos aí nenhum outro convocado do rival.
Então, assim, o Flamengo reclama por conta disso. Por perder atletas para a seleção. Até porque os jogos irão acabar na terça-feira das eliminatórias. O Flamengo entra em campo na quinta contra o Corinthians. Quer contar com esses atletas treinando no CT do rival, CT do Flamengo, durante o período de data FIFA. E o Atlético reclama por conta do calendário. Vamos lá que eu vou falar aqui com vocês. A minha pergunta é: ao invés do Atlético querer a mudança da data FIFA, aliás, mudança do Copa do Brasil, por que a própria CBF, como uma instituição que hoje é organizadora do calendário do futebol brasileiro, ela não passa o jogo da Copa do Brasil para quarta? Porque pode acontecer. Ah, Lucas, mas aí vai ficar no dia posterior ao jogo? A seleção brasileira entra em campo na terça e o Vasco entraria em campo na quarta? Sim, por que não? Isso aconteceu nas quartas de final. Ou vocês não estão se lembrando? A seleção brasileira entra em campo na terça, assim como a seleção do Chile entra em campo na terça, e assim como a seleção do Uruguai entra em campo na terça. O Vasco entra em campo na quarta contra o Atlético Paranaense. Jean Davi Menezes e Puma Rodrigues, que estavam cedidas às suas seleções, o Vasco teve que fretar um voo saindo do Uruguai e saindo da Venezuela, porque era o local onde o Chile estava jogando, aliás, saindo da Venezuela e saindo do Chile, que o Uruguai enfrentou a Venezuela na Venezuela. Então o Vasco fretou voo para o Puma e para o Jean, para eles chegarem no Paraná, já juntos com a delegação, e entender ainda o Vasco da Gama se os dois estariam aptos a entrar em campo. E o Vasco em nenhum momento reclamou. O Puma chegou lá e ainda fez o gol de pênalti que deu a classificação para o Vasco. O Vasco não reclamou. E o Flamengo está reclamando. Sendo que as seleções entram em campo na terça e o Flamengo jogará apenas na quinta. Então há ainda a possibilidade de ter um dia de treino com o Gerson, com o Dela Cruz, com a Arrascaeta, com o Pulgar e a companhia lá limitada que foi eliminada ontem para o Penharol. Então por que o Flamengo está reclamando de alguma coisa? Gostaria de entender por que o Flamengo está reclamando de alguma coisa. Porque nem Libertadores os caras estão mais, já que foram eliminados. A postura do Atlético é até aceitável, assim, vamos ser coerentes. Realmente é uma loucura esse calendário do futebol brasileiro. Os caras enfrentariam o Vasco na quinta, no domingo tem a Fortaleza e já na terça enfrenta o River lá na Argentina. É uma insanidade, Insano. Mas também não acho viável adiar o jogo contra aí o Vasco da Gama pelas semifinais da Copa do Brasil. Acho uma grande loucura. Leva o time reserva, enfrenta o Fortaleza com o time reserva. Tá em 3 competições, amigo. Se vira. Todo respeito. Esse BO ainda é nosso, não. E acima de tudo, a gente, além de olhar para o lado do Atlético, tem que criticar o lado da CBF. Porque se a seleção brasileira joga na terça e qualquer outra seleção vai jogar na terça, por que não mantém como foi nas quartas de final? A seleção brasileira jogou na terça e o Vasco enfrentou o Atlético na quarta. Por que não pode ser assim? É um questionamento que eu faço e é justo. Por que não bota o jogo de Vasco e Atlético Mineiro na quarta-feira? Ué, aí no caso Fortaleza teria um tempo para descansar. Aliás, o Atlético, enfrenta o Vasco na quarta. A CBF poderia adiar tranquilamente o jogo para o sábado, entre Atlético Mineiro e Fortaleza. O jogo está para domingo, pode adiar para o sábado, porque o Fortaleza não está em nenhuma outra competição. Então, data não é um problema hoje para o Fortaleza. E o Atlético enfrenta o River na terça. Pronto, cara, tá solucionado. Eu acho que não seria problemático para o Vasco levar o jogo para quarta-feira. Problema algum. Agora, adiar o jogo, tá de brincadeira, né? Adiar o jogo para novembro? Não. Loucura demais, insanidade demais. O Corinthians já se manifestou, o Corinthians já emitiu uma nota, deixando muito bem claro que não vai ocorrer adiamento algum, que eles são completamente contrários a qualquer adiamento, sendo que o Corinthians também joga na semana posterior aí à Copa do Brasil, pois estará nas semifinais do Campeonato Sul-Americano, da Copa Sul-Americana, enfrentando o Racing. O Corinthians enfrenta aí a equipe do Flamengo na data base que está marcada exatamente também para esse dia 17, após enfrentar o Flamengo, enfrenta o Atlético Paranaense no final de semana e no dia 24 enfrenta o Racing na Sul-Americana. Então o Corinthians não reclamou. Por que o Flamengo está reclamando sendo que não está na Libertadores? Assim, eu gostaria muito de saber por que essa palhaçada. E por que o Atlético está reclamando também. O Corinthians já se manifestou e eu espero que a diretoria do Pedrinho se manifeste. Coloque na mesa a sua moral. Não deixe montar no Vasco da Gama como montaram recentemente. A CBF vai fazer de tudo para mudar, porque sabe, querendo ou não, o Vasco está sendo favorecido por isso.
Sim, é a realidade. Por conta de dados, o Vasco está sendo favorecido. E me desculpe, é o normal. O campeonato está funilando e o Atlético está em 3 competições. Em 3 competições. Isso é a coisa mais normal do mundo. Quando você está em 3 competições, você não conseguir dar conta. É o todo mundo fala. Para você estar em 3 competições, você tem que ter um elenco muito bom. Muito bom. Porque em uma você vai ter que largar se não tiver um elenco bom. Se o Atlético tem que largar uma e quer jogar as semifinais de igual para igual com o Vasco e quer jogar a Libertadores de igual para igual com a equipe do River Plate, larga o brasileiro. Isso é o básico, meu amigo. Nem o Botafogo, que tem um elenco sinistro, bizarro, tá em 3 competições, porque caiu na Copa do Brasil. O Flamengo aí caiu em 2 já, né? Só tá em uma. Aliás, tá no brasileiro também, na Copa do Brasil, mas também não deu conta de 3 porque foi eliminado ontem. Então é o normal, Atlético. É o normal. Querendo ou não querendo. Mas espero sinceramente que o Pedrinho não demole para a senhora CBF, porque eles vão fazer de tudo, com toda certeza, não tenho dúvida, para mudar essa data. E para fechar o vídeo, falar algo aí muito legal. A gente tem um cria, que é o Evander, se destacando muito no território norte-americano. Evander, esse meio campo de 26 anos de idade, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, que foi vendido aí lá do ano de 2019 para o Midland por um valor irrisório aí de 12 milhões e meio de reais. Se destacou muito jogando aí no campeonato dinamarquês. Ele já chegou jogando bola no ano de 2018 e 2019 com 10 gols e 3 assistências em 30 partidas. No ano de 19-20 foi melhor ainda, com 9 gols e 10 assistências em 32 jogos. E no ano que ele mais se destaca, ele é vendido, né? Em 21-22 tem 17 gols e 8 assistências em 46 jogos. E logo na temporada seguinte, no ano passado, ele foi comprado pelo Portland Timbers do futebol norte-americano. Está desde o ano passado de lá e essa temporada vem sendo a melhor temporada dele. Ele tem em 28 jogos 15 gols marcados e 18 assistências. Tem um número bizarro de 33 participações em gols em 28 partidas. Hoje ele é o líder, inclusive, nesse quesito. Não há nenhum outro jogador na MLS, na Major League Soccer, com mais participações em gols do que Evander. Ele é o primeiro da lista com 33 participações em gols. Abaixo dele tem o Luciano Acosta do Cincinnati com 30, Lionel Messi do Inter Miami com 29 e Christian Arango do Real Salt Lake com 29 participações em gols também, igual o Messi. Então, Evander é o grande nome hoje. Foi convocado recentemente, inclusive, né, ao All-Star Game, uma espécie de jogo das estrelas do futebol norte-americano que eles fazem durante a temporada. Jogou ao lado, inclusive, do próprio Gabriel Peck, os dois que são crias da base Cruz Maltina. O Evander falou um pouquinho sobre essa questão do Vasco da Gama, né? Um período que, infelizmente, ele passou pelo clube, sempre foi destaque, chegou a ser camisa 10 de seleção brasileira de base, sempre se esperou muito do Evander, mas, infelizmente, ele acabou não despontando no nosso profissional. A gente espera que um dia ele volte. Tá jogando muita bola. Foi comprado agora pelo Portland por um valor muito bizarro. Milhões de reais envolveram esse negócio e o torcedor vascaíno almeja que um dia ele poderá voltar ao nosso Cruz Maltino. Ele falou aí com muito carinho e muito cuidado sobre o nosso Vasco, e é claro, quando se trata de Vasco, a gente tem que trazer a vocês tudo que rolou. Foi uma relação de jogador de base, né, que, enfim, o clube abriu as portas, e eu comecei no futsal com 9 anos e fiquei 11 anos no clube, né, sempre também naquela expectativa do torcedor, né, de que, pô, grande promessa, como eu sempre me destaquei muito na base e tal. E quando eu subi profissional, a coisa não saiu como esperava, né? Não, às vezes tem jogador que sobe no profissional, se destaca logo e arrebenta, e enfim, vira ídolo, e tem jogador que, infelizmente, demora um pouco mais a amadurecer, e foi o meu caso. Subi também num time num Vasco que estava em reformação, o Vasco vindo da Série B, e eu subi quando o Vasco estava na Série B, né? Aí depois a gente subiu para a Série A juntos e depois teve outra reformação no Vasco, o Vasco que vai jogar a Série A, então troca de treinador, troca de jogador, e depois um ano que a gente conseguiu classificar para a Libertadores, depois de, não sei, 10 anos quase, então a gente... Eu tive meus momentos bons e tive meus momentos também não tão bons, né? No Vasco, oscilei bastante como jogador. Tem a questão que a galera fala, né? Que é da paciência com a torcida. Mas acho que eu olho para dentro de mim e vejo que eu tentei dar o meu melhor enquanto eu estive lá, sabe?
a coisa não saiu como eu queria, como o torcedor queria também. Eu queria que eu tivesse arrebentado, tivesse feito bastante gols, tivesse dado bastante assistências, enfim, tivesse me destacado bastante, mas às vezes as coisas não acontecem por N razões. Mas eu sou muito grato pelo que o Vasco fez por mim, por ter me ajudado, por ter abrido as portas. E, enfim, sou revelado pelo Vasco, isso não vou negar nunca. E fico muito feliz. Tenho amigos lá até hoje que jogam lá, e a galera que trabalha lá também, conheço a maioria da galera lá. E sou muito grato por tudo que o Vasco me deu. Bom, torcedor, então, como vocês viram aí, realmente Evander muito emocionado, muito feliz de falar sobre o Vasco da Gama. É claro, qualquer cria sente aí essa felicidade em falar sobre o nosso Cruz Maltino. É difícil alguém como o Evander, que esteve aqui desde pequeno, desde jovem, passou 11 anos, né, no Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso, se esquecer. Não tem como. O Evander, ele recentemente, ele recebeu aí uma proposta, tá? Flamengo tentou tirar Evander do Portland Timbers. O Flamengo colocou aí na mesa do Portland Timbers uma proposta superior aos 30 milhões de reais por 70% a 80% do percentual do jogador. Mas as coisas acabaram não andando. O Evander não fechou com o Flamengo. E aí fica a dúvida, né? Por que não, cara? O Evander é um segundo volante, um jogador aí com números de fato impressionantes. Por que a gente não pode pensar no Evander caso o Vasco venha a ser vendido? Ou caso, como vem se falando, né, a Betfair quer fazer uma grande contratação para o Vasco da Gama na próxima temporada? Por que não comprar o Evander? Não sei. Baita jogador, nível diferente, e voltaria para a sua casa, voltaria para o clube que o criou. Deixa aí, Evander seria um bom reforço? Já pensou esse nome aí pintando na colina histórica na próxima temporada? Seria um baita nome, na minha opinião. Gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira. E contamos, é claro, muito com todos vocês. Volto a repetir, vá lá no nosso grupo do WhatsApp, ó. Em pouco tempo aqui, ó, mais 2 já chegaram lá. No caso, o Gustavo acabou entrando aqui. Tivemos também o Leonardo Cortaço entrando. Então, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde ao Maurício, boa tarde ao Gustavo, boa tarde aí ao Márcio Vinícius, boa tarde ao Robson Santos, ao Alexandre Cabral, a todo mundo aí que está fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. Você também, vá lá, depois de amanhã é dia de Vasco. A gente vai trocar muita ideia aí sobre esse nosso Cruz Maltino lá no nosso grupo. Além disso, Instagram, tá? Não esqueça não, dá essa moral também por lá que nos ajuda demais. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.